Alguns dos veículos elétricos que estão rodando no Brasil são perdão, começar de novo. Nós temos diferentes tipos de veículos rodando nas ruas. Temos o modelo convencional, que ele é um modelo ou a gasolina ou a gás. Os modelos híbridos, que tem motor elétrico e a combustão. E o modelo completamente elétrico. O híbrido, ele tem duas modalidades. Ele tem um modelo híbrido que tem uma tomada, e ele pode ser ligado numa tomada convencional, como essas de apartamento. E o modelo híbrido que não tem tomada. Então, ele se auto-recarrega. Ele não tem a opção de usar uma tomada convencional para carregamento. Alguns modelos que estão rodando são o da BMW, que é o i3, o Nissan Leaf, o Renault Zoe, o querido dos carros elétricos, que é o Tesla. A maioria de vocês talvez conheça esse modelo. E eu coloquei também o Volvo, que é uma caminhonete híbrida. Que tem uma comparação entre as baterias de cada um desses modelos que eu falei para vocês, com as respectivas autonomias. E o modelo da BM, Nissan e Renault, eles têm a bateria mediana, que é essa de 27 a 40 kWh. Eles fazem uma média de autonomia de 200 a 300 km. O Tesla, ele é um modelo bem mais robusto de carro elétrico. Ele tem 80 kWh. Então, ele pode chegar a fazer 800 km. E o Volvo XC60, que é aquele modelo híbrido, ou seja, ele tem um grande espaço para ter um motor a combustão e um espaço para o motor elétrico. Então, ele não tem tanto espaço para ter uma bateria grande. Então, ele acaba tendo uma bateria pequena de 7 kWh, que pode fazer até 45 km. Como que se carregam esses carros? A gente tem diferentes tipos de potência para os modelos residenciais. O lento, que tem a potência de 3,5 kW, o semi-rápido, que tem 7 kW, e o rápido, que tem 22 kW. Agora, em eletropostos que nós utilizamos quando fazemos viagens de longo percurso, todos eles são modelos rápidos, que podem ter de potências de 50, 150, 350 kW, e essa proporção é infinita. Dei um monte de número para vocês, e como é que se calcula esse tempo de recarga? O tempo de recarga, ele se dá pela bateria, dividido pela potência do carregador. Vamos fazer um exemplo? O Renault Zoe, ele tem uma bateria mediana, que é de 40 kWh, com, nesse exemplo, um carregador de 3,5 kW. Então, o tempo de recarga ele dá pelo 40, que é a bateria, dividido pelo 3,5, que é a potência do carregador. Fica 11,4, 12 horas aproximadamente. Agora, um modelo híbrido, que tem aquela bateria pequena, de 7 kWh, nesse caso com o Volvo XC60. Usando o mesmo carregador, a relação ela é bem menor, 7 dividido por 13,5, a gente fica com 2 horas, um tempo bem menor de carregamento. E agora, sintetizando todo esse conteúdo. O Renault Zoe, que tem uma bateria mediana, o Tesla, que tem uma bateria grande, e a Volvo, que tem uma bateria pequena. Se formos carregar numa tomada residencial, o Renault ele pode levar 24 horas. O Tesla, ele pode levar até 33 horas, é um tempo infinito, mais de um dia para conseguir carregar esse carro. E o Volvo, ele leva 5 horas, porque ele tem uma bateria menor. Agora, seguindo aquele exemplo, o carregador de 3,5 que eu expliquei para vocês. O Renault, ele carrega em 12 horas, o Tesla carrega em 23 horas e a Volvo em 3 horas. Vocês lembram que no exemplo eu calculei a Volvo e tinha dado 2 horas? Esse motivo se dá porque quando uma bateria, vocês podem perceber pelo carregamento do celular de vocês, quando uma bateria está entre 20% e 80%, ela carrega super rápido. Agora, quando ela vai de 80% a 100%, ela demora um tempo infinito, muitas vezes até maior do que de 20% a 80%. É discrepante essa diferença. E vocês podem perceber também, usando um carregador de 7 kW ou de 22, o tempo de recarga é o mesmo. Porque o que
o que faz uma bateria demorar para carregar é a partir dos 80%. Então, o Renault Zoe leva 7 horas, com um carregador de 7, com um de 22 pode levar 3 horas, e aqui é aquela mesma relação, não interessa aumentar a potência. O Tesla leva 11 horas, com de 7, com de 22 leva 5, e aqui vocês podem perceber que o tempo diminui, por quê? O Tesla ele tem um espaço muito maior para o carregamento. Então, faz sentido usar uma carga mais forte. Ops. Eu passei bastante conteúdo para vocês. Sei que é bastante coisa, tentei sintetizar da maneira mais simples possível, para que vocês pudessem compreender. E eu sei que todos aqui são pessoas super perspicazes, então é um conteúdo fácil. E se vocês tiverem dúvidas, podem vir até mim para conversar, eu posso ajudar a sanar qualquer dúvida. Esse é o novo meio de deslocamento, é o deslocamento do futuro, e mais rápido do que vocês imaginam, nós vamos estar dirigindo esses carros. Muito obrigado. Legal, poxa, obrigado, Arthur. Baita conteúdo. Super atual. Parabéns. Pessoal, deixa eu voltar aqui a minha apresentação. Quero convidar, então, a Beatriz para nós seguirmos com o nosso momento do Table Topics. Beatriz, a palavra é toda sua. Bom, pessoal, então, geralmente nós convidamos os participantes que são convidados, assim, que estão vindo pela primeira vez. Hoje nós temos visitantes? Temos 3 visitantes, o número perfeito, eu diria. Eu gostaria de saber se os visitantes gostariam de participar da atividade de improviso. É bem tranquilo, super fácil e bem divertido também. É uma oportunidade de se experimentar. Com certeza. Claro, por mim. Eu aceito também. Então, é o Henrique, o Gabriel Esse é eu. Isso. E eu sou o Cristiano. e o Cristiano. Então, tá. Bom, eu vou explicar para vocês a atividade, que vai ser da seguinte forma. Só um pouquinho. Alice. Vai lá, amor. Desculpem. Prende ela lá no quarto agora. Deu. Desculpem. Bom, a atividade é a seguinte. Eu farei 3 perguntas para pessoas aleatórias da plateia, que não são os participantes da dinâmica. E essas respostas serão a isca, o estímulo, para que os convidados façam um discurso de improviso. Então, por exemplo, se eu perguntar 3 coisas para pessoas diferentes e a resposta for sapato, Rio de Janeiro e gargalhada, vocês vão ter que contar uma história com essas 3 palavras. Entenderam? Espero que eu tenha sido perspicaz na explicação. Para ser bem justa, eu coloquei o nome de todos vocês aqui no papelzinho, tá? Então eu vou sortear para ver quem vai ser o primeiro. Ângela. Eu peço também que vocês respondam de forma rápida, a primeira coisa que vier na cabeça, porque o foco realmente é a apresentação deles. Ângela, que série tu nos recomenda? Pior que eu não assisto série. Ou um filme? Filme. Meu Deus, filme. Titanic. Titanic. Próximo. Arthur. O último lugar que tu passaste as férias? Na praia. Praia. Josué. Que meio de transporte tu usas frequentemente? Carro. Carro? Tá. Então, Henrique, tu vai ter que nos fazer um discurso com as seguintes palavras, enfim. Titanic, praia e carro. Importante, tu tem de 1 a 2 minutos para fazer a tua apresentação. Os próximos eu farei novas perguntas. Boa sorte. Posso começar? Pode.
Tá, vamos lá. Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Meu nome é Henrique. Eu sou de Santa Catarina. Então, eu costumava ir muito para a praia quando eu era criança, com meus pais e tal. Como a gente morava perto, a gente acabava indo de carro. Levava cerca de 2 horas para a gente chegar na praia. Sempre que a gente passava na praia, quando via o mar, assim, eu sempre perguntava para minha mãe a mesma coisa, que era o seguinte: mãe, tá vendo aquele azul bem lá no fundo? Aquele azul bem azul. Tô, Henrique. O que tem aquele azul? Será que foi lá que o Titanic afundou? Pois é. Quando a gente é criança, a gente faz essas coisas engraçadas, né? Bom, eu ainda tenho tempo, né? Então, eu acho que colocando aí, usando mais um pouco da palavra carro, e um pouco do que o Arthur comentou ali pra gente sobre carros elétricos, e de fato isso parece ser o nosso futuro. E eu espero que, para concluir essa minha fala, eu espero que eu continue me fazendo presente nessas reuniões. Pretendo estar aqui de novo semana que vem. Então é isso. Obrigado. Então, eu vou sortear 3 nomes. Gui, Manda. onde tu estavas na noite do dia 31 de dezembro de 2019? São Leopoldo City. São Leopoldo City. Rosélia, qual é o teu bar favorito? O meu bar favorito é A Virgem. Oh. William, me conta alguma situação bizarra que tu viste na rua na quarentena agora. Olha, eu vi várias aglomerações de pessoas completamente ignorando a quarentena. Então, seria ignorando a quarentena. Então, Gabriel, teu desafio. São Leopoldo, A Virgem e ignorando a quarentena. Boa sorte. Opa, tá bem, obrigado. Então, eu vou começar. Bem, a minha avó mora em São Leopoldo. A gente foi lá visitar ela. E só que tava um tédio, tava eu, meus irmãos. E a gente pensou, vamos num bar aí, aproveitar essa tarde. E daí eu perguntei pro meu irmão, tu sugere algum bar aí que tu conhece? Daí ele falou, eu curto muito a Virgem, mas não sei se tem aqui em São Leopoldo. Mas daí logo a gente desistiu da ideia quando se deu conta, por um momento a gente tinha se esquecido da quarentena. Mas mesmo de qualquer jeito, assim, para passar aquele tédio, a gente foi dar uma volta na rua. E quando a gente deu essa volta, a gente viu que não era só nós que estava saindo de casa, era todos. Então todo mundo estava ignorando a quarentena, não era só nós. Obrigado. Os próximos 3. Fran, o show mais inesquecível da tua vida? O U2 em Londres. Ok. Felipe, o teu último porre foi com que bebida? Ixi, pior que eu não bebo. Vai ter que ser refrigerante. Refrigerante, vamos lá. Vai ter que ser refrigerante. Emília, após a quarentena, qual é o primeiro lugar que tu queres ir? Na rua, em qualquer lugar. Ficar paradinho em qualquer lugar. Cristiano, U2, refrigerante na rua. Boa sorte. Boa noite, pessoal, tudo bem? Para começar, eu queria me apresentar, meu nome é Cristiano. Bom, eu achei essa atividade de início bem perspicaz para conhecer os novos participantes dessa noite.
E eu queria dizer que, bom, o último lugar que eu tô indo agora é a rua mesmo, né? Eu tô passando em casa. Meus costumes não... Eu não tenho muito costume de ir a shows, mas eu gosto bastante de praticar esportes, sair, beber e, bom, conhecer pessoas novas. Dentre elas, tem algumas pessoas que tu diz I love you, e aí eu te espero que a pessoa diga I love you too, mas não é sempre que tu consegue isso. Bom, enfim, com isso eu queria dizer que uma coisa que eu realmente não amo é refrigerante. Eu tomo várias outras bebidas, assim, hoje é uma coisa que eu estou evitando bastante. Principalmente, a minha bebida favorita principalmente é água. E, bom, eu acredito que ao longo do tempo vocês vão me conhecer mais e foi um prazer participar dessa atividade com vocês. Obrigado. Legal, então tá, assumo daqui. Beatriz, tudo certo? Muito obrigado. Legal, pô, parabéns, pessoal. Parabéns, Cristiano. Parabéns, Gabriel. Parabéns, Henrique. Essa é uma atividade muito legal. A gente sempre tenta convidar a galera, os convidados da noite, que é a primeira forma de vocês interagirem, né? Se exporem, subirem no palco, que por enquanto é virtual, e começar a trocar uma ideia com o pessoal. Parabéns, parabéns mesmo. Mandaram super bem. Continuando nossa reunião, então, eu chamo a Emília para fazer a avaliação do discurso do William. Emília, por favor. Vamos lá. Parabéns, William, pelo discurso. Eu fiquei um tempinho sem aparecer, aí eu volto, e a pessoa super tranquila, fazendo pausas, bastante aberta também a passar uma ideia. Então, me surpreendeu bastante a tua evolução, William, antes de avaliar os pontos, parabéns. Muito legal mesmo ver essa evolução e poder te avaliar hoje. Acho que você foi muito perspicaz na proposta, sem dúvida, quando você começou a colocar as dúvidas, várias delas eu me identifiquei e pensei que seria muito interessante poder contar com esses vídeos. E você apresentou a ideia de forma muito clara. Eu acho que uma coisa que me chamou a atenção bastante também foi o teu enquadramento da imagem. Não sei se você tinha ensaiado, mas estava muito bem colocado. Provavelmente você fez de pé e acho que isso deu um pouquinho mais de liberdade para fazer alguns gestos. Você tinha me dado também o desafio de observar um pouco a sua fisionomia e percebi bastante um início de discurso bastante amigável. Você estava aberto, o olho brilhando, sorriso, e acho que isso é muito importante para passar uma ideia, principalmente quando essa ideia é de ajuda, como você mencionou no seu discurso. Então, ao longo do discurso, quando você foi trazendo mais informações mesmo, né, de como iria acontecer, foi perdendo um pouquinho esse sorriso, mas mesmo assim, acho que foi bastante aberto e bastante claro na forma de colocar. Em relação aos pontos para você aperfeiçoar, eu acho que esse é um ponto, né? Percebi que se você tivesse no final recuperado, quando você trouxe aquela frase, um pouco da sua conexão em propor isso, né? Eu vou perder tempo, mas isso é uma coisa que eu faço de forma sincera, porque eu acredito, se tivesse voltado esse sorriso, talvez tivesse conectado um pouquinho mais, né? Recuperado um pouco do que estava no início do discurso. E eu também percebi em alguns momentos que você poderia ter feito mais gestos intencionais, justamente de dizer quem aqui no público, poder apontar ao público, por mais que seja um público remoto, mas não só usar as mãos dessa forma como você fez mais no discurso, mas usando realmente outros tipos de gestos como recurso. E como desafio para o seu próximo, eu acho que também trazer um pouco mais de elementos de storytelling. O seu discurso ele foi bastante informativo, com bastante dados do como você iria executar. Mas eu acho que justamente por você estar trazendo algo que é de todo o grupo, poder inserir elementos como quem aqui nunca se frustrou tentando cadastrar um novo discurso e percebendo que a plataforma não funcionava. Então, realmente trazer esses elementos do sentimento das pessoas pode te ajudar na tua missão de conectar com o público. Legal, obrigado, Emília. Eu convido agora, então, a Ângela para fazer a avaliação do Josué. Olá, de novo.
Bem, como eu já falei na apresentação antes, o Josué sempre apresenta bons discursos. Eu gosto muito de ouvi-lo. Ele fala muito bem, o que se repetiu agora no último discurso. Ele fala corretamente, emprega um vocabulário de excelência. É agradável de ouvir. Ele tem muita desenvoltura perante o público, ele olha para a câmera e é possível perceber que ele se sente à vontade quando faz os seus discursos. Ele fala numa velocidade que não permite o desvio de atenção, o ouvinte fica preso e interessado em saber o que ele vai falar no minuto seguinte. Ele faz as pausas bem colocadas, que é um ponto que ele pediu que eu avaliasse. Ele tem uma variação vocal interessante, usa tons de voz diferentes, que são justamente para segurar a atenção do público. A distância dele da câmera impediu que eu analisasse se ele de fato olha direto para a câmera. Então, eu não consegui prestar atenção nisso. Mas talvez no vídeo ele consiga perceber melhor do que eu. Ele falou em pé, o que eu achei bastante agradável. E deu a impressão de segurança. Eu deixaria como um desafio ele não usar os slides ou então usar nos slides apenas palavras-chave, porque me pareceu muita informação, eu tenho certeza que ninguém conseguiu ler, inclusive ele próprio informou que não iria ler os slides porque seria muita informação e que seriam questões de consumo próprio, foi esse o termo que ele usou. E eu achei interessante também como o Josué conseguiu fazer uma autoavaliação perspicaz, demonstrando que ele atingiu, com esse discurso de avaliação e feedback, um autoconhecimento e conseguiu se encontrar, talvez justamente o que ele buscava no Toastmasters. Parabéns, Josué. Legal, muito obrigado, Ângela. Chamo agora, então, nossa última avaliadora dos discursos preparados, Maíra, para fazer a avaliação do Arthur. Maíra. Bom, boa noite a todos, boa noite, Arthur. Um prazer estar te avaliando e te acompanhar nesse início, né, no teu segundo discurso, em que avaliação e feedback. Bom, você começou o discurso agradecendo o Toastmasters, agradecendo o avaliador, eu acho que isso já vai conectando ao público antes de ingressar na tua apresentação em si. Você possui um domínio e uma influência no assunto, você concatenou as ideias, né, passando as informações de forma segura e de fácil entendimento. Na minha percepção, eu percebi que você fala muito bem, né, tem uma segurança, né? E esse discurso, eu percebo que a tua entonação nas frases, ela foi perfeita, e essa é uma situação que você pediu que eu avaliasse, que eu observasse, né? Então, acredito que nesse discurso você conseguiu, então, dar a entonação que você gostaria durante todo o seu discurso. Então, parabéns. Particularmente, eu não entendia muito do assunto, então eu saio dessa apresentação com um conhecimento bem maior. Um ponto que a gente precisa observar é que você utilizasse a palavra da noite, né? Você utilizou, e isso é uma coisa que a gente precisa adequar no discurso, avalia-se também a tua escutativa e o quanto você colocou, então acho que isso foi bem pertinente, então parabéns, né? Não podemos deixar de trazer as questões que precisamos aperfeiçoar. O que eu trago para ti, Arthur? No início, você teve um pequeno, assim, voltou, né, e pediu perdão, né, nessa situação. Como sugestão, segue o teu discurso, segue o teu raciocínio, né? O pessoal, ele está acompanhando o teu discurso, então eu acredito que isso vai seguir naturalmente. Então, evita essas pausas, porque aí você acaba fazendo uma pausa para pedir perdão, então segue o teu raciocínio até para você não se perder, né? O que eu te digo com isso, assim, sugiro que você possa fazer gravação. Então, grava como a tua apresentação antes, porque isso vai te dando uma segurança e também evita com que você faça essas pausas. Então, acho que é legal também a gente sempre treinar um pouquinho antes. Quanto à tua
O teu tempo, eu acredito que também foi muito legal. E o que eu trago como ponto de desafio, assim, Arthur? É um assunto super atual. Então, de repente, tu pensar em alguma coisa no início, de fazer algum questionamento para o pessoal, o quanto conhece o assunto no chat, tem algumas ferramentas ali que dá para utilizar, que aí tu engaja um pouco mais o público. E também, no final, fazer um impacto maior. Você trouxe isso, né? Você deixou à disposição para que pudessem te questionar depois, mas talvez um slide final com os teus contatos, né? E-mail, telefone, alguma coisa assim, para que o pessoal possa, de fato, te contatar para ver como que... para saber mais sobre esse assunto. Então, esses são os pontos que eu te trago hoje, né? Gostei bastante da tua apresentação. Como eu falei, para mim foi um assunto que eu desconhecia e, a partir de hoje, passo a conhecer um pouco mais. Parabéns e agradeço a oportunidade de te avaliar. Obrigado, Maíra. Voltando aos slides, então, pessoal, convido a Rosélia para passar os tempos da noite para nós. Rosélia, por favor. Sim. Todos os 3 discursos estiveram dentro do tempo, ficaram dentro do tempo. William, 5 minutos e 55, Josué, 6 minutos e 10, Arthur, 6 minutos e 54. Table Topics, Henrique, 1 minuto e 30, Gabriel, 1 minuto e 4, Cristiano, 1 minuto e 18. Também estão dentro do tempo estipulado e poderão participar da votação. Quanto aos avaliadores, Emília, 2 e 35, mas... eu fiquei viajando e não marquei o tempo desde o início. Então, foi um pouquinho mais, mas não foi fora do tempo. Ângela, 2 minutos e 8. E Maíra, fora do tempo, foi a única que ficou fora do tempo. 3 minutos e 35. Puxa, por pouco. É. Bom, peço ajuda, então, da minha super... apoiadora Cecília para nós fazermos a votação da noite. Então, já está com vocês aí, pessoal, para fazer a votação. Para os novos que não conhecem, esse momento em que nós vamos votar pelos melhores da noite. Então, melhor discurso preparado, William, José e Arthur. Melhor discurso de improviso, são os 3 convidados da noite, Henrique, Gabriel e Cristiano. E melhor discurso de avaliação entre Emília e Ângela. Peço que vocês façam a votação de vocês, por favor. Vota direto na tela? Deve ter aparecido para ti aí um convite não, uma janelinha nova para votação. A Cecília acabou de enviar. Tá cada vez mais disruptiva essa reunião. Adorei. Não, o negócio aqui é violento, né? Meu Deus. Guilherme, eu tenho uma dúvida. Em relação aos discursos de improviso, como nós não conhecemos os convidados, eles estão na ordem de apresentação também? Isso, na ordem de apresentação. Tudo na hora de apresentação. Tá, obrigada, Cecília. Guilherme, nós já temos 11 de 16 aqui para mim. Se tu quiser continuando, eu vou acompanhando aqui. Ok. Agora sim, vamos continuar. Bom, pessoal, então convido a Fran para dar o seu relatório de A Counter da noite. Fran, por favor. Eu estava ali no chat elogiando a maneira que a gente está votando, que eu achei fantástico, mas olhando para o relatório da noite, vocês são muito perspicazes, porque eu fiquei tão envolvido escutando os discursos e as avaliações que eu quase esqueci. Eu não quero falar do vinho, que Josué tem uma influência. Mas o que eu posso dizer é que, claro, o ator usou um pouco de perdão, que a Mayra já mencionou, e também um pouco de e uns, mas também o autor é segundo discurso, então, puxa vida, fez super bem. Eu não notei nada de William, nem de Ângela, notei um azinho de Emília, que ela pegou talvez lá em Portugal, não é brasileiro. E a Mayra está um pouco com né, mas muitos menos nés do que antes. Um pouco com bem.
E um pouco falando rápido, assim, no final, talvez por causa do tempo, mas isso não entra no ar. Aliás, o oposto da pausa, né? Rapidez. Mas, no geral, muito bom e super interessantes os discursos. Adorei. Muito obrigada. Obrigado, Fran. Quero pedir desculpas eu agora para vocês, porque eu sou um péssimo Toastmaster, porque a gente tem essa bolinha, esse quadradinho branquinho aqui no canto, que eu deveria dar um clique, e aí isso ia mostrar o cartão verde e vermelho agora para a pessoa, e eu esqueço de fazer isso. Então, próximo Toastmaster, me ajuda. Mas o meu sapo tava bem mais bonito. É verdade, Rosane, é verdade. O sapo tava muito mais legal, tava mais imersivo. Bom, convido então o Marcos para fazer então o relatório do Grammarian. Por favor, Marcos. Vou clicar aqui, juro. Vai lá, clica para nós. Bom, primeiro eu queria dizer que eu fiquei bem feliz de que todas as pessoas usaram a palavra da noite, né? Todas as pessoas que fizeram discurso, avaliadores e outras pessoas também, não só as 6 pessoas, então isso foi muito perspicaz. Eu não vou falar pessoa por pessoa, porque senão eu vou estourar o tempo de 1 minuto e meio e eu vou tentar ser mais qualitativo, né, segundo o feedback da semana passada, e basicamente dividindo aí entre as pessoas que fizeram os discursos, as coisas que mais dá para notar ainda assim, eu acho que é muito comum é a falta do R, e acho que é um vício de linguagem que a gente tem aqui também no Sul, assim, de esquecer esse R no final, é bem comum. E alguns prás, mas no geral, o discurso bem tranquilo. O Arthur um pouquinho mais nervoso, mas porque, né, como é o segundo discurso dele, então um pouquinho mais, mas não nada que atrapalhasse. Na parte das avaliadoras, também muito boas as avaliações. O que eu percebi foi um pouquinho de eu acho que, usando, né, naquele elencando as coisas positivas e não tão positivas, vinha sempre seguido de um acho que isso fez. Então isso só cuidar um pouquinho. Mas no geral também não percebi nada que atrapalhasse. A Ângela só, que isso é um comentário, que ela usa muito R no final, ela não esquece nenhum R no final, isso eu achei bem interessante. Então, Ângela, parabéns, né? É bem, assim, te ouvir, sempre fico, vai esquecer o R, não esquece um Rzinho, então isso é bem legal. Bom, é isso. Eu queria só dizer parabéns aí a todo mundo. Legal, obrigado, Marcos. Eu vou reverberar aqui o comentário da Ângela no chat. A Ângela disse, realmente, eu concordo, talvez da minha participação também, eu nunca vi todo mundo usar a palavra da noite como aconteceu essa noite. Parabéns, galera, mandando bem. E eu também queria dizer que quem fez esse slide aqui é um gênio, porque, pelo amor de Deus, tá rolando um degradê aqui, um negócio muito louco. Parabéns também para quem fez o slide. Crédito por Matheus. Aí, tinha que ser o Matheus é o cara. Galera, rufem os tambores, então. Vamos para a divulgação do melhor da noite. Divulgação do nosso melhor... Opa, eu dei o prêmio antes. Divulgação do nosso melhor Toastmaster, então. Vou fazer eu tambores aqui sozinho. Não tô nem aí se o outro vai ficar bom, mas é tambores. Nosso melhor Turbo Topics da noite foi o Cristiano. Parabéns, Cristiano! Foi o I Love You Too que ganhou. É isso aí. Tu está ganhando um ribbon virtual, cara. Então, se nós estivéssemos presencialmente, nós temos os ribbons que a gente dá para cada uma das pessoas. Então, tu ganhou de melhor Table Topics. Esse aqui é a fotinho do ribbon. Próxima vez, quando nós voltarmos aos encontros presenciais e tu der uma passada pelo clube, te juntar a nós, a gente te dá o teu ribbon físico. Parabéns. Obrigado. O melhor avaliador da noite, rufem os tambores, o tambor. O melhor avaliador da noite foi a Emília. Parabéns, Emília. Obrigada. Também tem teu ribbon virtual aqui, bota na conta. E por último, o nosso melhor speaker, o melhor discurso preparado da noite, rufem o tambor. William, parabéns, William. Melhor discurso da noite, mandou benzaço. Sério mesmo, a tua calma durante esse discurso foi incrível. Foi sensacional mesmo.
Galera, para encerrar nossa noite, então, convido o Davi para fazer a avaliação geral da noite. Davi, por favor. Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito. Primeiramente, eu fico feliz de estar vendo o Guilherme aqui. Faz tempo que eu não te via, Guilherme, já estava com saudade de ti. A nossa reunião começou... Teve alguns minutos ali, não posso afirmar a parte do horário, porque a minha internet caiu bem no começo ali, e aí não demorei um pouquinho para entrar, mas iniciou tudo bem. A palavra da noite, quero parabenizar aí pela escolha da palavra da noite, perspicácia. Essa palavra, ela tem uma conexão bem interessante com a minha adolescência. Eu tinha tomado a decisão de enriquecer mais o meu vocabulário, então eu tinha que fazer algumas anotações com todas as palavras novas que eu aprendia, e essa era uma palavra que eu comecei a utilizar bastante na minha adolescência. E quando essa palavra foi dita que era a palavra da noite, voltou toda essa informação lá atrás desse mini dicionário que eu tinha de bolso. E vocês são todos muito perspicazes. A riqueza dos discursos. Uma coisa que eu sempre achei lindo e maravilhoso na Toastmaster é a riqueza dos discursos, pois nós temos a oportunidade de desenvolver conhecimento horizontal em vários assuntos. E isso eu percebi no primeiro dia em que eu fui numa reunião da Toastmaster. Eu acho isso que acho que essa é a parte mais rica das reuniões da Toastmaster, essa riqueza de discursos variados. Se vocês mais uma coisa também sobre essa questão dos discursos variados, né? O cérebro humano tem essa característica interessante: quanto mais informação tu tem, maior a tua capacidade de fazer distinções e maior a tua capacidade de desenvolver, maior a tua capacidade de fazer distinções e mais rápido tu aprende, porque o cérebro tem mais informação. Eu quero fazer uma observação. Todos os discursos foram excelentes, mas eu quero fazer uma observação aqui sobre o Josué. Eu venho notando que ele tem que fazer uma frequência, um nível de consistência. Ele vem tendo um nível bom de consistência nas reuniões, nas apresentações dele. E é uma coisa que, no momento que a gente entrou nas reuniões online, teve algumas pessoas, inclusive eu, diminuiu um pouco mais o nível de apresentações, a quantidade de apresentações. E o Josué, ele viu essa oportunidade e ele manteve essa consistência. Parabéns para ti, Josué, por manter essa consistência e aproveitar bem esse espaço e essa oportunidade de poder fazer suas apresentações. E um papel novo que eu não tinha tido a oportunidade de observar bem, que é o gerente de reunião. É um papel novo que ele existe só para quem está visitando o nosso clube, que não é do clube. É um papel que ele só tem no ambiente online, ele não tem nas reuniões físicas. Né? E é um papel ali que é primordial para reunião, mas ele é quase como um fantasma. Tu nem percebe a existência dele, mas ele está ali, funcionando. Parabéns, Cecília. E o Ribble virtual. Eu ainda não tinha prestado atenção nessa questão do Ribble virtual. Achei muito incrível isso. E isso melhora um pouco mais a profundidade. O pessoal consegue emergir mais na reunião e ter a experiência de saber que ali tu está vendo um Ribble virtual, mas na reunião física, para quem é visitante, você recebe um Ribble físico, né? Que digamos, é uma forma de a gente gamificar nossas reuniões e tu pode pegar e colecionar esses Ribbles. E por último, que é um ponto que me chamou muita atenção, que foi a votação na tela. Cara, esse clube é incrível. Vocês estão sempre achando uma maneira de criar uma disrupção. Quando eu voltei para o clube, alguns no começo, eu me lembro, mas eu fiquei um tempo afastado do clube, eu retornei e eu era um clube diferente, porque tinha vários papéis que não existiam, e quando eu voltei tinha vários papéis novos, todo um sistema novo que tinha sido criado, e eu fiquei pasmo com aquilo, né? Como se eu tivesse visto num outro clube da Toastmaster. E agora, dentro do ambiente online, que é uma coisa que eu sempre, como eu faço uma avaliação, eu sempre falo pro pessoal se ele consegue visualizar uma forma de criar
de criar alguma coisa nova, assim, que ele possa trazer para os discursos online. E aí, de repente, na tela aparece essa votação e eu fiquei espantado. Eu não sei quem é que teve essa ideia ou quem que percebeu que dava para fazer isso, mas eu quero parabenizar a pessoa que fez isso. E é uma forma muito imersiva de votação. Acho que é isso. E, pelo que eu posso perceber, as reuniões elas não param de melhorar e de evoluir. E eu aprendo a cada reunião com vocês. Obrigado a todos. Show de bola. Obrigado, Davi. Bom, pessoal, estou dando por encerrada a nossa reunião de hoje à noite, então convido os nossos visitantes a ficarem aqui para pegar informações sobre como é que funciona o clube. E muito obrigado a todos. Até semana que vem. Grande abraço. Boa semana a todos. Bom final de semana. Boa noite, pessoal. Bom ver vocês. Valeu, boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, Josué, gente. depois não Até a esquece de olhar o próxima. link pra mim não, hein? Valeu, pessoal. Fico com Deus. Até mais. Valeu. Boa noite, valeu. Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu, William.